tudo bem? Começa agora mais um programa Feminismos, que discute os desafios e direitos da mulher aqui pelo YouTube. Se você gostar desse vídeo que você vai assistir agora, dá um like e se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente, pro programa. A nossa entrevistada de hoje é a Márcia Utz, que tá aqui comigo. E ao contrário do que eu sempre faço de já apresentar as entrevistadas, eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Eu só vou dar uma informação. A Márcia tem 3 filhos e, além disso, ela é um monte de coisa. Não é isso, Márcia? Isso mesmo. Obrigada, é um prazer. Imagina, é um prazer estar aqui com você, conversando, né? Enfim, falando um pouco da vida. Mas são 3 filhos, 2 gatos e um cachorro, um marido. Não, mas enfim. E além disso, a gente tem que desempenhar algumas funções profissionais aí para nos realizar. Mas hoje eu sou conselheira, presidente do Conselho Deliberativo da ABCR, que é a Associação Brasileira dos Captadores de Recurso. Isso é uma função voluntária. Outras 2 funções voluntárias que eu exerço é presidente da associação do meu bairro, que é o Alto de Pinheiros, então a SAP, a Associação dos Amigos do Alto de Pinheiros, e também sou do Conselho Deliberativo da Fundação Stichel, que é uma fundação familiar que trabalha com a arte, a inclusão, a transformação do indivíduo através da arte. Ai, que legal. E profissionalmente eu assessoro a Fundação José Luiz de Setúbal, que trabalha aí com saúde infantil. Nossa, enfim, que legal, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. E assim, a Márcia, ela decidiu, por que eu decidi entrevistar a Márcia Utz? Porque ela faz tudo isso, né? Ela vai contar aqui pra gente como é que ela consegue conciliar tudo isso. E assim, já faz alguns anos, né, que ela vai falar aqui quantos anos, que ela resolveu se dedicar ao terceiro setor, né? Que ela pegou isso como uma causa mesmo e... né, hoje em dia é tão difícil a gente ter aí pessoas que assumam causas e que se dediquem a isso. Então a gente vai falar sobre isso. Mas Márcia, então eu quero já te perguntar de bate-pronto, né? Como que foi a sua trajetória até chegar, né, nesse monte de função, de responsabilidade que você assumiu e criando os 3 filhos e cuidando da casa? Quais as dificuldades que você enfrentou? Tá, bom, o que me trouxe foi para circunstâncias de vida que me fez entrar no terceiro setor. Foi um período da minha vida que eu estava morando na Austrália, depois de ter sou formada em comunicação social, propaganda e marketing pela SPM, fiz curso de extensão pela UC Berkeley em administração, mas por uma questão de família, mudei para a Austrália, meu marido estava trabalhando lá e eu podia fazer qualquer coisa lá. E aí eu decidi ser voluntária na Cruz Vermelha e me apaixonei por isso. E aí fui contratada, atuei profissionalmente lá. E você fez o que na Cruz Vermelha? Então, eu era da parte, unindo essa minha expertise em comunicação e marketing, apliquei isso para o terceiro setor. Então, era uma unidade de negócio que ajudava, através da venda de produtos, da comercialização, levantava recursos para investir nessa todo o apoio humanitário que a Cruz Vermelha dá em situações de emergência, enfim. Essa era a atuação. Então foi muito legal, porque eu peguei um conhecimento que eu tinha, tudo bem que foi feito, né, adquirido para trabalhar no mundo de negócios, mas que transportei para o terceiro setor. Mas geralmente é assim, né? Começa no mundo corporativo, no mundo de negócios, e aí vai descobrindo uma paixão, uma causa e vai migrando. Exatamente, a gente vai transformando o nosso conhecimento e ajustando. E é muito legal, porque é o exercício da criatividade, né? Enfim, então eu adorei tudo isso, porque tinha propósito alinhado com o que eu podia aportar profissionalmente. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer, né? E aí, mas eu tinha pouco conhecimento do setor aqui, então eu fui buscar um curso. Na época eu fiz o GVPEC, que eles tinham de gestão no terceiro setor. Conheci uma pessoa muito conhecida no nosso mundo filantrópico e do terceiro setor, que é a Célia Cruz, que era uma professora lá da FGV. Uma mulher também. Poderosa, gente, maravilhosa. A gente adora mulheres poderosas e maravilhosas. Não, ela é super influente, uma pessoa muito, muito, muito competente. E que se ajudam, né? As mulheres que ajudam mulheres. Uma generosidade imensa. E aí ela falou assim, eu falei assim, olha, eu gostaria de atuar, talvez começar como voluntária numa instituição. Ela falou assim, por isso não, vem cá que eu estou trabalhando no IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e vamos para lá então para você atuar, enfim, ser voluntária lá e tal. Então eu ingressei no IDES e por lá eu fiquei
acho que uma década, 11 anos, 12 anos. E foi super legal porque foi um processo de crescimento profissional, com desenvolvimento do próprio setor, com desenvolvimento do meu conhecimento no setor. Então, de lá de voluntária para gerente de projetos, para diretora, até chegar à posição de diretora executiva. E no trabalho, lá no IDES, né, eu tive minha primeira filha, que foi a Fiona. E foi super legal, porque a liderança, mesmo sendo masculina, ela é compartilhada com um homem, o Dr. Marcos, com a Carla, do PRA na época, mas muito acolhedora e muito compreensivo dos momentos que a gente tem. Então, trabalhava-se muito lá, e aí, mas deu para conciliar. Então, ao voltar para o trabalho, teve aquele período de adaptação, eu comecei com meio período, depois acrescentando as horas, conforme a demanda foi surgindo, eu fui sentindo a necessidade, já a confiança de fazer. Então, teve todo esse poder lidar com os momentos, né? Então, foi super, super legal. Até que chegou um momento que não deu mais. Que daí eu fiquei grávida da segunda filha, que é a Nina, aí já começa um pouco de, enfim, os desafios vão aumentando. O meu marido também trabalhando muito, ou seja, né, o apoio que você tem em casa também era mais escasso, vamos dizer assim. Sim. E aí, enfim, eu tive a Nina, aí tentei até voltar a conciliar um pouco as coisas, mas é muito interessante, né? Até trabalhando no setor social, e uma das causas que o IDES apoiava muito na época era o desenvolvimento infantil. E a importância desses primeiros 3 anos de vida na formação e desenvolvimento de uma pessoa, né? Sim. De um ser humano com... se você tem esses primeiros 3 anos de vida com estímulo adequado, com carinho adequado, com cuidado adequado, a importância de se ter isso. E aí eu vendo que voltando para trabalhar meio período, eu não estava nem conseguindo entregar o que eu já tinha conseguido entregar para a organização quando eu fui uma profissional full time lá. Então a minha realização profissional estava assim, e em casa também eu sentia que eu não estava dando tudo que eu poderia dar para os meus filhos, até porque entre a Nina e a Fiona tem um gap de idade, um intervalo de 7 anos, né? Então são 2 fases da vida diferentes, ou seja, 2 necessidades, não é aquele pacote que você consegue... E vai fazendo tudo ali junto para os dois. Exatamente. Né? E aí foi quando eu tomei uma decisão muito difícil, foi muito difícil para mim mesma. Eu lembro exatamente quando eu fui sair para jantar com meu marido, onde eu falei para ele, comunicando, ajudando numa conversa, ele me dá o apoio que eu precisava para tomar essa decisão, porque era muito tempo numa organização, o IDES sempre teve uma dedicação, era muito parte, né, importante da minha vida. Que você gostava muito. Exatamente, né? Um espaço onde eu cresci, aprendi, me realizei, criamos, fizemos mini revoluções, assim, com parceiros, enfim. Então era um espaço de um exercício, né, de realização, né, uma parte nossa, né. Então esse rompimento, eu lembro que foi muito doído, mas daí tomei a decisão, falei, vamos lá, né. Então tirei um período aí, vamos dizer, sabático, só que, né, aí... É aquela coisa. Aqui foi muito engraçado mesmo, porque daí eu lembro que a Nina tinha nascido, minha segunda filha tinha nascido, daí um dia eu fui levar a minha filha, a primeira, para brincar na pracinha. E aí a gente chegou lá, e o único, já era, os brinquedos que tinham do parquinho já estavam bem destruidinhos, assim, né? Mas naquele dia tinha acabado de passar por uma depedração. Alguém foi lá e quebrou o balanço. E ela falou assim, mamãe, não dá pra ficar assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Olha só. Aí eu falei assim, ai meu Deus, lá vamos nós, né? Lá vamos nós. Daí foi super legal, porque eu entrei em contato com a associação do bairro. E aí eles me conectaram com os vizinhos do entorno que já estavam no processo de se organizar para olhar a questão da segurança, porque a gente sabe que um espaço degradado da cidade não contribui para a segurança, né? Não contribui para as pessoas irem lá e frequentar, enfim. Então a gente começou, aí eu comecei a me engajar na Associação do Bairro como voluntária e enfim, foi tudo de novo. Então isso foi lá em uns 7 anos atrás, 6 anos atrás, então me associei. Aí foi, né, eu que era para ser um ano sabático, né, de dona de casa, de mãe, já virou, novamente você se dividindo aí entre outras funções. Exato. Agora, essa questão, né, Márcia, a mulher...
sempre tem, no caso de mulheres que têm filhos, sempre tem essa questão de ter realmente que se dividir, né? Sim. E chega uma hora que isso acaba virando, como você falou, foi uma decisão muito difícil, né? Sim. Acaba virando um sofrimento, porque acaba sobrando para a mulher, não tem jeito. Mas aí você tomou a sua decisão. Sim. E aí depois você já se engajou numa outra causa. Agora me fala uma coisa, além dessa questão pontual que você citou, né? O que mais que você encontrou, até antes de você ter os seus filhos, por você ser mulher, para trilhar essa sua trajetória, construir uma carreira na área de administração, né? Você fez curso de especialização fora, formou-se aqui na área de comunicação social, trabalhou na Cruz Vermelha. Como é que foi fazer tudo isso sendo mulher? Olha, é interessante, né? Porque até eu acho que as profissões e as organizações que eu ocupei, eu tive a felicidade de ter uma abertura, acho que eram espaços onde as mulheres já estavam muito presentes. Uhum. Então... E as mulheres se ajudavam? Você teve essa... Sim, eu tive, quando eu entrei, até mesmo quando eu entrei, a própria história da Célia Cruz, a própria Sim. história da Cara do Prá, que era a diretora executiva do IDES na época, que era uma grande apoiadora e uma pessoa inspiradora. Então, acho que eu sempre tive essas referências de mulheres que já estavam um pouco à frente de mim na carreira e que podiam ser aquele exemplo, olha, é possível, eu tenho referência. Eu tive na minha família também, eu sou a mais nova de 4 mulheres, nós somos 4 filhas, eu sou a mais nova, e minha mãe já foi uma pessoa assim, até me emociona. Mas inspiradora, assim, muito fazedora, muito realizadora. A mãe da gente inspira, né? Inspira. Tanto a gente. Uma pessoa assim, que tem garra, que vai lá, que... né, ela até, eu lembro dela nome fazendo... da sua mãe? Janir. Fazendo formação depois de estar... Eu lembro que eu fazia cursinho, minha mãe estava fazendo cursinho para entrar numa faculdade assim, para fazer esse cursinho, né? Mas é bacana, né? Então você vê. E minhas irmãs também, sempre pessoas muito fortes de personalidade. Sempre assim, a gente foi sempre muito unidas. Tem uma coisa que... eu falo isso, desculpa te interromper, mas assim, por que eu tô falando? Porque eu tô, assim, num trabalho, né, muito de desconstrução dessa imagem que foi passada pra gente, de mulher competir com mulher, né? A mulher é rival de mulher, mulher tem que competir, a mulher sempre quer o lugar da outra mulher. Gente, não é nada disso. E a Márcia é um exemplo de que não é nada disso. Não é nada disso. É muito como você encara, né? Eu acho que é da sua própria perspectiva. E eu acho que, e por crescer, talvez nessa família com 4 mulheres, onde a gente se ajudava, enfim... Para mim, essa é a relação que eu tenho, né? De parceria, de brincar, de aprontar junto, né? De se meter em encrenca junto e de resolver os problemas junto. Então, esse apoio entre irmãs. Então, assim, eu não senti. Agora, isso é muito uma característica do terceiro setor, que eu acho que é um setor com uma sensibilidade diferente. Mas é interessante que nos espaços que eu tenho que ocupar como uma das lideranças da Associação do Bairro, já tem um espaço mais masculino, né? Então, você está tendo que lidar com diferentes instâncias da prefeitura, você tem que lidar com as polícias, com a polícia militar, com a polícia civil. Como é isso, então? É interessante, porque acho que, primeiro que às vezes você percebe que as pessoas não sabem, eles não sabem lidar com isso, né? Então, é um jeito de, assim, como você consegue, mantendo as suas características de mulher. Sim. Tem uma questão do feminino, tem uma questão de ser talvez uma figura mais conciliadora, enfim, Sim. ponderada e tudo mais. Usar isso a nosso favor, né? Então tem até... É isso, às vezes você vê que as pessoas se surpreendem, às vezes nas reuniões, assim, quando você tem da forma que você se coloca, ou como você defende os pontos, ou então aproveita mesmo de que
tem um trato diferente do homem para a mulher, né? Sim, mas usa isso a seu favor. Então, e você consegue usar isso a seu favor. Sim. Depois que eu aprendi a fazer reunião sentada numa mesa com homens que todos estavam armados e você mesmo assim defender seus pontos, é lógico que isso no ambiente... Mas eu falo, é o simbolismo isso, né? Mas você tá lá, você tá defendendo os interesses dos moradores. Mas essa reunião você fez? Sim, você numa mesa com frequência, com policiais todos lá, e a gente tendo que discutir temas, falar da questão da segurança do bairro. O bairro, a associação foi... E eles ouvem você? Sim. Tem um respeito muito grande, e aí eu acho que é um pouco de entender também o papel que você representa dentro de uma instituição. Sim. Que vai além da sua pessoa física. Então, tem uma representação institucional que você faz lá e você tem que assumir esse papel. Sim. Então, eu quando estou lá como representante dos moradores do Alto de Pinheiros, não é a Márcia falando, mas é sim um grupo de moradores que se uniram para ter uma voz mais forte, para nesses momentos de diálogo poder colocar suas posições, a sua visão, os seus interesses, enfim. Então, desculpa interromper, mas é que assim, se você usou um termo, ter uma voz mais forte. E o que eu venho reparando é que essa voz mais forte, que representa outras vozes, o quanto as mulheres estão assumindo. Sim. E essas vozes têm se transformado em vozes femininas. Sim. Como é que é isso, assim, você ser essa voz mais forte sendo mulher, né? Eu acho que é uma mudança dos tempos e de geração mesmo, porque teve um momento em que, isso décadas e décadas atrás, né? Graças a Deus que não, acho que recentemente não estamos assim, mas que a gente não passava, tanto é que eu já ouvi comentários mesmo nas reuniões assim, essas mulheres, né, do tipo, como que julgando a gente como incompetente, né, mas isso de momentos que você fala, é fogo, mas não é a maioria dos casos, não é os maiores pontos. E eu acho que assim, a gente está ocupando um espaço, nós mulheres, e com isso trazendo arranjos diferentes e até equilibrando um pouco mais a discussão, trazendo soluções também diferentes, agregando, né? A diversidade traz soluções mais ricas para os problemas que cada vez estão mais complexos, né? Sim. Então, enfim, eu vejo como muito positivo e eu acho que a gente supera essas coisas, né? A gente não se deixa abater por isso, a gente persegue, né? A gente não desiste, não, né? Perseverança, e se apoia, mesmo na associação também. A gente tem um grupo bastante representativo em diversidade, tem tanto homens como mulheres, tem pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, os mais jovens a gente ainda não conseguiu trazer um pouco para a associação, né? Mas tem uma diversidade ali, a gente se apoia, e as mulheres se apoiam muito também, né? Gente, mas isso é muito legal, viu? Eu estou muito feliz de te ouvir, porque a gente ouve, voltando, né? Muitas, sabe, ainda carrega aquele ranço de, mulher, não, eu prefiro trabalhar com homem, mulher falando isso, né? Eu sempre falo das mulheres que também são machistas. Não, prefiro trabalhar com homem porque uma outra mulher vai querer o meu lugar. E assim, quando a gente ouve, é muito gostoso, dá até um certo alívio ouvir essa sua narração, porque a gente vê que realmente a gente está conseguindo desconstruir essa imagem que foi passada para as mulheres de geração para geração, né? Então essa história da Márcia você vê desde o começo, né? Desde criança, a família, as irmãs, a mãe, aí foi estudar, aí teve uma mulher que te pegou pela mão, depois veio a outra. E inclusive, e no processo sucessório mesmo do IDES eu passei para uma mulher também, a Paula Fabiani, que é poderosíssima também. E na associação eu recebi a função, a antiga presidente, que hoje está no nosso conselho, a Maria Helena Osório Bueno, que é outra mulher poderosa, forte, habilíssima, assim, pragmática. E é super legal, porque ela tem um poder de realização e argumentação, mas não deixa de ter a delicadeza e a diplomacia que a mulher imprime nas relações, sabe? Então é super legal você ver essas posições de liderança,
exercidas com a firmeza necessária, mas ao mesmo tempo aquela característica que o feminino tem, sabe? Então é uma arte, é muito bonito. É uma arte, é muito exatamente. Legal. Muito legal. Nossa, Márcia, infelizmente nosso tempo tá acabando. Ai, é a hora triste. E eu tô fazendo uma campanha aqui no Feminismos para mulheres, leem mulheres, né? Então eu tô pedindo sempre para a entrevistada indicar um livro. Hoje, excepcionalmente, eu vou indicar para vocês o livro que foi organizado pela Márcia. Então a gente vai ler essa mulher. É um livro que é a História e Histórias do Alto de Pinheiros, que é o bairro que ela vive e que ela preside a associação. E esse livro, me fala, assim, a gente está com tempo escasso, mas me fala um pouquinho, é um livro bonito. Olha que lindo. Ele é bonito, ele foi feito quando a associação fez 40 anos e a gente decidiu contar a história não só do bairro, mas das pessoas que viveram aqui. Então, desde o início, memórias das pessoas que tem aqui. Então, assim, tem coisas super curiosas e interessantes de uma São Paulo que já não existe mais, mas até trazer os dias de hoje. Então, é um livro bonito em seu conteúdo, mas também plasticamente tem gravuras do Rodrigo Andrade, que é que desenvolveu para o bairro. Então, né? E eu gostei, história e histórias, né? Muitas histórias. Agora, esse livro, quem quiser ver, quem quiser ler, tem como... Tem, via associação eles conseguem entrar em contato. Então tem o site sap.org.br, daí eles podem ter o acesso lá e, enfim, buscar a publicação. Eu achei lindo. Parabéns pelo livro. Obrigada. Márcia, parabéns pela sua história, pela história da sua família, pela sua mãe, pelas suas irmãs. E eu agradeço a sua presença, a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. A conversa foi muito boa. Muito boa, faz a gente se sentir bem. É bom, é sempre bom. Mulheres leiam mulheres, mulheres ouçam mulheres, homens também. A gente também tem que ler homens e conversar com homens, mas eu tô nessa campanha para as mulheres se unirem e para mulheres levantarem outras mulheres, né? Porque homem já tem muito homem falando. Enfim, o programa Feminismos, os desafios e direitos da mulher fica por aqui. Se você gostou dessa entrevista, dá um like e se inscreve no nosso canal. E se você tiver alguma história interessante para contar aqui pra gente, manda um e-mail nesse endereço que tá aí na tarja, que a gente vai conversando. Muito obrigada e ficamos por aqui.